Boa noite. Por que a gente precisa emitir as certidões imobiliárias quando a gente vai fazer a alienação de um imóvel, né? Essa dúvida é bastante recorrente, muita gente questiona, muita gente, na verdade, questiona que não precisa. Mas por quê? Qual que é a razão disso tudo? Tem sempre os porquês, né, da gente investigar a fundo a motivação da emissão desses documentos. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? O porquê que a gente faz esse trabalho? Muitas vezes as pessoas não entendem o porquê e no final de tudo isso, a motivação principal é para evitarmos problemas, né? Muitos problemas acontecem quando não é feita uma boa investigação de um imóvel referente a principalmente os vendedores. A due diligence a gente faz tanto do vendedor como do comprador. É claro que na esfera do vendedor ela é um pouco mais complexa, ela é um pouco mais aprofundada, porque do comprador, na verdade, a gente precisa mais pesquisar as questões de pagamento, se ele tem condições de realmente fazer o pagamento, se ele vai ter nenhum problema, maior do que isso. Então, acontece o quê? Muitas vezes, eu acredito que vocês aí que trabalham nessa área já tenham tido algum problema de receber uma ligação ou de amigos que tenham perdido o imóvel que adquiriu por uma venda, que tem que de repente entrar com uma ação judicial para reaver o imóvel que era seu, que ele tinha comprado, sabia que estava tudo certo e no final das contas o que aconteceu? Gerou um monte de problema e perdeu o imóvel, né? Então isso é o reflexo de uma investigação precária, uma investigação mal feita. Então a motivação, o porquê disso tudo está aí. A gente tem que evitar problemas futuros. Esse é o papel do corretor de imóveis, esse é o papel do advogado, de sempre investigar com propriedade a documentação emitida daqueles documentos do imóvel, das pessoas, dos vendedores. Mas como que a gente faz isso? Nós temos uma série de documentações para serem emitidas. Mas por que eu tenho que emitir? A legislação brasileira, ela tem leis federais e decretos que especificam quais são as certidões que devem ser retiradas, sejam elas de justiças estaduais, federais, certidões negativas de tributos, né? Então, são diversas certidões, nós temos duas legislações federais principais que regem a matéria. Os cartórios de notas, se vocês que estão aí na prática verificarem, eles sempre mandam uma lista de documentos. Muitas vezes, no corpo da escritura, tem a dispensa dessas certidões, justamente porque ou a pessoa não sabia, comprou, fez uma venda e compra entre partes, não sabe dessa documentação. E que momento que eu preciso pedir essa documentação? Bom, se você está ali naquele momento de fazer um contrato de venda e compra, você assinou a proposta que vinculou as partes, este é um primeiro momento que você precisa pedir as certidões. Qual que é o outro momento? Eventualmente você não fizer um contrato de venda e compra, você vai pedir no momento da escritura, ou se você fez um contrato de venda e compra, é importante que, de novo, você peça quando for fazer a escritura. Por quê? A escritura pública, ela é a definitividade do ato que vocês estão fazendo, da venda e compra. Às vezes, num compromisso de venda e compra, você vê, as pessoas fazem parcelamentos de entrada. Então, no decorrer daquele período de tempo, podem acontecer várias coisas na vida do vendedor. E aí vem a necessidade de um contrato bem feito, vinculando tudo isso, até que momento o vendedor responde, eventualmente por alguma dívida ou não. Então, é essencial o contrato que vincula a emissão das certidões desse contrato, porque ali você vai ter o conhecimento das certidões e vai evitar futuramente problemas. Os problemas são muito corriqueiros. Por exemplo, nós temos fraude de execução, que nada mais é que o vendedor ter um monte de execução fiscal ou execução de títulos extrajudiciais, executou um cheque, executou uma nota promissória. O que vai acontecer? Se esse devedor já tem processo em andamento de execução, a dívida dele ali já é líquida. Se você verificar na certidão que tem existência dessas execuções e você não fizer uma análise aprofundada desses processos, o comprador pode vir a perder o imóvel em razão de uma fraude à execução. Da mesma forma, pode acontecer quando ocorre uma fraude contra credores. Existe um crédito já anterior ao processo,
é uma questão mais processual, mas que também pode gerar a perda do imóvel do comprador, tá? Então, assim, quais são as certidões que a gente tem que fazer e como que a gente tira elas? Na esfera de tributos federais, estaduais e municipais, a gente tem a certidão negativa da Receita Federal, juntamente com a previdenciária, que são os débitos de INSS, contribuições, né, previdenciárias. Nós temos a estadual, que são de débitos inscritos em dívida ativa e não inscritos em dívida ativa. Os débitos inscritos quer dizer que vai ter o tributo, que vai ter um fato gerador, depois de um período, que isso vai ser um tema até de uma outra live, porque tributação é um pouco complexa, né? Então ela demanda um estudo mais aprofundado. Mas se você tem o fato gerador, decorreu um período, o fisco inscreve em dívida ativa. E quando inscreve em dívida ativa, ele tem mais um período para cobrar essa dívida. Então é aí onde existem as execuções fiscais. Portanto, quando você pede uma certidão negativa estadual, você está se precavendo de vir futuras cobranças de débitos estaduais. O que pode ser? IPVA, ITCMD, tá? Que são tributos estaduais. Da mesma forma, você tem, como eu falei, os tributos federais, tem toda a dívida da União, que são tributos federais, imposto de renda, né? PIS, COFINS, tem um monte de outros tributos que eventualmente podem ter. Por quê? Porque o vendedor pode ser uma empresa, pode ser um IRPJ, pode ser um IRPF. Então, isso pode gerar, e isso ocasiona, sim, penhoras de imóveis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado com isso. E na esfera municipal, a gente tem o quê? IPTU, principalmente o IPTU do imóvel, porque o imóvel responde pela própria dívida. A gente tem, eventualmente, outros impostos municipais que podem gerar uma perda de imóvel. O mais perigoso é o IPTU. Então, é necessário que a gente tire a CND do imóvel, tá? E, se possível, é preciso tirar das pessoas físicas ou da jurídica que é vendedora do imóvel, porque você vai checar toda a vida também pessoal desses vendedores. A tributação, os tributos que envolvem tanto as pessoas físicas, jurídicas e o imóvel, nessas certidões que você tira e faz uma análise. A certidão não saiu, a certidão foi positiva. Eu não sei o que é, tá? Então você tem que pedir pro vendedor checar e ficar sabendo do que se trata. Eventualmente, um imposto de IPVA não vai ocasionar a perda do negócio, porque são valores menores, embora eu já tenha visto IPVAs assim com valores muito altos, que é importante você checar. Mas nossa, IPVA vai impactar no quê? Depende do valor da dívida. Se for uma empresa, né? Uma empresa grande, uma transportadora que quer vender, ela deixou de pagar um monte de IPVA dos veículos próprios da empresa. Isso daí pode gerar um problema. E aí podem vir execuções fiscais ou outros tipos de execução e penhorar um imóvel que era também da transportadora, como ativo dela, enfim. Então, não menosprezem, não podemos menosprezar as certidões nenhuma, tá bom? Então, é muito importante. Aí, partindo para a esfera de justiças, né, federal, justiça estadual, o que vai acontecer? O tribunal, ele é dividido em primeira e segunda instância. O que nós temos que fazer? Também precisamos tirar todas as certidões. Na esfera federal, uma das mais importantes certidões é a certidão negativa de débitos trabalhistas. Essa certidão, ela vai envolver todos os débitos trabalhistas que a pessoa tem. Mas de pessoa física preciso tirar? Sim, pessoa física também pode ser empregador, não é verdade? Um empregado doméstico, que você registra em nome próprio, né? Tem contador aí na live que pode afirmar o que eu estou falando. Pode ser. Então, é importante que você tire a CND tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. É extremamente importante. A gente precisa ser exigente, viu, gente? Acontece muito problema na prática. De gente que perde imóvel, chega desesperado. Meu Deus, teve uma penhora no meu imóvel. É complicado, tá bom? É preciso ser exigente. As pessoas chamam a gente de chato, mas não tem problema. O mais importante é que você faça uma boa negociação e você blinde as partes, cerque as partes da melhor forma possível. Então, voltando.
As certidões, então, vamos lá, na trabalhista. A trabalhista, o estado aqui, a nossa região, por exemplo, de Campinas, tem um TRT específico, a 15ª região. Nós, então, entramos nessa Justiça do Trabalho, emitimos essa certidão, que lá vai constar, é uma certidão de distribuição. Na certidão de distribuição constarão todos os processos em nome da determinada pessoa, seja física, seja jurídica. Então, se tiver algum tipo de ação trabalhista, as trabalhistas são muito importantes e muito perigosas. Por quê? A Justiça do Trabalho, ela é uma justiça paternalista. É um princípio do direito do trabalho, esse paternalismo, tá? Então, o que acontece? A prioridade é o reclamante. Então, se eles entrarem com uma ação e, por acaso, configurar um grupo econômico, ele falar que teve fraude de execução, ele falar que houve um conluio fraudulento entre partes, o juiz, muito provavelmente, assim, é 99% de chance que ele vai dar. Aí, o que você vai ter que entrar? O comprador, no caso, com um embargo de terceiro, reivindicando o imóvel que ele perdeu por dívida do vendedor. E às vezes já vendeu o imóvel há muito tempo, começa a ter uma mistura de partes, mas ainda assim vai ter o problema. E o comprador vai ter que ter gasto, vai ter que ver e ir atrás vai ter um custo, né? Vai ter que contratar um advogado para entrar com a ação, sendo que isso poderia ter sido evitado lá no passado, na emissão das certidões de verificação. Depois nós vamos para a Justiça Estadual, não federal, porque a Justiça do Trabalho é uma justiça de âmbito federal, tá? Então nós temos que pedir Justiça Federal primeiro e segundo grau, e nós temos que pedir Justiça do Trabalho no TRT 15, no caso de Campinas, na nossa região, mas cada região tem que ser específica, tem várias regiões. A Justiça do Trabalho e a Justiça Federal são divididas por regiões. São Paulo, no TRF, é uma região, é a terceira região, tem a primeira região, que é Bahia. Enfim, é importante que se estabeleça e saiba, conheça um pouco da dinâmica dos tribunais, da formação, de como que eles funcionam. Depois nós vamos partir para a Justiça Estadual, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o quê? O mais comum da gente estar acostumado a ver. Ah, mas qual tribunal? Como que eu sei? Como que eu sei que tribunal que é esse? Hoje em dia, todas as certidões, elas são online no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? E grande maioria dos estados. Tribunal do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, várias são tribunais já digitalizados. Então é muito mais fácil, certidões são na sua grande maioria gratuitas, o que facilita bastante essa diligência que tem que ser feita na aquisição do imóvel. Antes, tinha muita divisão assim, onde que eu peço a certidão? Onde que eu peço? A gente tem sempre a regra na cabeça. Você tem que emitir a certidão no local do imóvel e no domicílio do vendedor. Você pode, eu ainda arrisco dizer e pratico isso, por isso que eu vou até falar, se a matrícula do imóvel tem um vendedor em X cidade e ele mora em outro porque ele apresentou um comprovante de endereço diferente, como eu disse, hoje estadual já engloba todo o estado, não é por cidade. Via de regra, quando há diferença e eu não tenho essa complementação do estado inteiro, enfim, eu pedia separado. Onde ele morava, onde ele mora. Por quê? Porque isso é uma regra. Ah, por que eu tenho que pedir assim? Porque o Código de Processo Civil, a regra é: você sempre vai distribuir uma ação no domicílio do devedor, do réu. Por isso que tem que ser no domicílio da pessoa e no do imóvel. Por quê? E se a dívida for do imóvel? Aí você vai para uma questão processual também, que o foro do imóvel, ele chama para ele a distribuição da ação. Então, mesmo que seja uma pessoa que mora em outra cidade, o imóvel está, por exemplo, em Americana, e o réu é de Santa Bárbara, eu vou distribuir no foro do imóvel, tá? É uma prevenção aí, uma situação de chamamento. Então, é importante que se entenda isso também. Aí nós vamos tirar o quê? Certidões dos últimos 10 anos, a cível. Por que 10 anos? Antigamente eram 20 anos. Agora agora não, né? Já faz desde 2002, quando o novo Código Civil entrou em vigor, passou a ser 10 anos o período quê? Da decadência, que é o período que a pessoa tem para recorrer ao direito dela. Então, por isso que nós pedimos a certidão de 10 anos, tá? Com algumas exceções, por exemplo, uma incorporação
imobiliária, um loteamento, que eles pedem a vintenária. Aí são os últimos 20 anos. Mas por quê? Porque nós estamos trabalhando com um empreendimento imobiliário, onde nós vamos afetar uma série de pessoas se a gente não tomar esse cuidado. Então, os cartórios vão exigir para um registro a certidão vintenária. Então, as cíveis, elas têm que ser de 10 anos e é necessário que você olhe processo por processo. É muito importante isso. Aí, nossa, mas a pessoa tem um monte de processo. Eu não vou poder vender meu imóvel? Não necessariamente. Por quê? A gente tem que ver que tipo de processo que é, qual é o valor e qual é o impacto que isso pode gerar, se ele pode fazer perder o imóvel. Por isso que muitos corretores mesmo, que estudam muito, que vão muito atrás, né, de entender como é que funciona toda a sistemática, porque é um sistema, eles estão aptos a puxar essas certidões. Inclusive, a legislação diz que é obrigação do corretor de imóveis providenciar todas as certidões. Aí ela fala assim, mas Carol, e se ele não tem prática, se ele não sabe? A recomendação é que, na verdade, um advogado veja isso. Por quê? Porque eu não vou só olhar ver se tem processo ou não tem processo, eu não vou pegar a matrícula do imóvel para ver só se existe uma penhora ou se não existe. Eu preciso ir mais a fundo, eu preciso entender o processo, eu preciso saber o que é que fala aquilo ali. Eu tenho que analisar o risco de uma forma ampla. Então não adianta não só ver, não é só ver, você tem que entender e ir a fundo do processo. Tá? Entender muito bem que tributo que está sendo cobrado. Vai refletir no imóvel, não vai? Isso é importante. Aí, nós vamos falar assim, mas e a legislação? Tem uma legislação em 2015 que saiu, que todos os atos de concentração na matrícula, credor de boa-fé, comprador de boa-fé, existe, de fato. Desde 2015, veio uma legislação que fala o seguinte, todos os atos referentes àquele determinado imóvel tem que constar da matrícula. Se ele não constar da matrícula, considera-se um credor de boa-fé, um comprador de boa-fé, porque ele tirou a matrícula e não tinha nada lá. Legal, muito bacana. Mas aí começa assim, né? Mas eu entrei com uma ação contra o cara perdeu o imóvel, aí você vai entrar com embargo de terceiro, chega lá, ele só pediu a matrícula. Você acha que o juiz vai dar boa-fé ou má-fé? O que vocês acham? Tá lá na matrícula do imóvel, não tem nada, tá limpo, mas a hora que você vê os documentos, não tem nada. Não tem uma certidão pedida, ninguém viu nada. O que vocês acham? O juiz vai entender como isso? Má fé. Má fé. Por quê? Mas não estava na matrícula, vai virar uma choradeira no processo, pelo amor de Deus, me socorre, Deus amado, vai começar a chamar Deus, né? Jesus Cristo. Gente, o juiz lógico, justiça, né? Cabeça de juiz, demanda uma análise probatória ampla, enfim. Mas a má-fé vai ser configurada, muito provavelmente. O juiz vai falar assim, viu, meu amigo, você não puxou as certidões, você acredita só no que estava na matrícula e para os processos. E se não deu tempo de chegar lá no processo, mas já tem uma penhora, um mandado expedido de penhora. E aí? Aí, não tem o ditado, Inês é morta e não tem mais o que fazer, você vai perder a ação, vai perder o imóvel, aí você vai ter que entrar com regresso contra o vendedor, aí o vendedor já sumiu, o vendedor já fez um monte de coisa, já vendeu tudo que ele tinha, você vai penhorar, você vai ir atrás de quê dele? Não tem mais nada, né? Não tem mais nada. E o imóvel que você comprou de boa fé, eu não tô dizendo que a má fé da pessoa é subjetiva, tá, gente? A má fé, às vezes, tem uma objetividade por trás. A pessoa, na inocência, foi lá, comprou daquele jeito. Por isso que é importante os corretores sempre estudarem, sempre tem uma orientação jurídica aprofundada, com análise de tudo, para não ter esses problemas. Porque lá na frente, inclusive a imobiliária, o corretor, enfim, pode vir a ser chamado no processo para responder junto. Vai ganhar? Não vai? Não sei, depende do conjunto probatório, mas é importante que se saiba e se aprenda isso, tá? É muito importante que os corretores saibam analisar essa documentação, é muito importante que os advogados saibam, porque tem muito advogado que não sabe ver essa documentação. E corretor não é a prática, às vezes, do dia a dia, mas é importante que eles aprendam a fazer isso, né? É muito interessante. Eu vou falar um pouquinho do seguinte. O comprador de boa-fé, ele tem que se atentar a essa documentação toda. É importante que todas as certidões sejam analisadas. Bom, nós temos duas legislações, ó. É a Lei 7433 de 85 e o Decreto 93.240 de 86.
Lá tem a descrição completa das certidões a serem emitidas. Isso é uma pergunta que fizeram aqui para mim. Qual que é a exigência? Quais são as exigidas por lei? Certidão negativa de débitos federais já tem um entendimento, e aí é Conselho Superior de Magistratura, que rege os cartórios, enfim, que pode ser dispensada a certidão negativa de débitos federais e previdenciários. Por quê? Antigamente, às vezes as empresas vendiam um imóvel e ela tinha CND, ela não tinha CND, não saía negativa, saía positiva. E aí começou a travar muito, porque normalmente empresa tem processo, ou às vezes tem problema tributário, né? Muitas empresas têm problema tributário. E aí começaram a falar, mas viu, como que o cartório vai impedir a venda de um imóvel com base numa CND que não saiu? Isso não é função do cartório, né? A pessoa depois que recorra se ela perdeu o imóvel. Então, meio que tiraram do cartório a responsabilidade e passaram, no caso, para as partes. Então, aí ela acaba sendo tirada, né? Ela pode ser dispensada. Recomendação pessoal minha. Não faça isso. Não dispense. Certidão negativa de débitos federais, principalmente se o vendedor for pessoa jurídica, pode dar um pepino muito dos grandes, então é melhor a gente se precaver. Tá? Eu não dispenso mesmo. Ah, mas o comprador pediu, então tá bom, vamos fazer um termo que ele tá dispensando essa certidão, que ele foi orientado a tirar, por quê? Porque a imobiliária e o corretor vai responder, tá? Então tenha lá por trás de você a certificação de que a pessoa foi orientada e ela quis dispensar. É importante. Outras importantes, a certidão negativa de débitos trabalhistas é importante, conforme eu falei, porque a trabalhista gera uma série de problemas e muitas vezes esses problemas assim, são irreversíveis, porque a Justiça do Trabalho, como eu disse, é paternalista, eles não estão nem aí, eles fazem fraude de execução e não querem nem muito saber não, tá? Eu já vi muita gente perder coisa, e não teve muito o que fazer, porque não tirou a certidão, não tomou esse cuidado, né? Não teve a diligência necessária. A CNDT, a CND do município, do imóvel, é muito importante. Né? Eu não vou tirar das partes. Tá bom, porque às vezes é ISS, é um valorzinho pequeno, não vai impactar tanto, beleza. Mas a do IPTU, ela é necessária, inclusive ela é uma certidão obrigatória. Se você não apresentar, não vai ter como você vender. Então, o cartório vai exigir. Justiça Federal eu acho importante também. Na verdade, assim, os que são requisitadas por lei são as de ações reais e repersecutórias, que a gente chama, que são as cíveis, com falência e concordata, né? Hoje é recuperação judicial. Então, essas certidões são essenciais e a legislação pede. Eu oriento também, sempre, às vezes parece até um excesso, né? Mas não é um excesso, viu, gente? É de verdade. Pedir CND quando você vai comprar um imóvel de condomínio ou de loteamento fechado, pedir a CND do condomínio, que a pessoa não deve débitos condominiais. Mas veio certidão, já aconteceu assim, mas veio certidão da associação. É porque quando é loteamento fechado, é associação de moradores, não é condomínio, né? Não tem um CNPJ de condomínio, assim, de uma associação. Mas a funcionalidade dela é a mesma. Então, são dois tipos de certidões diferentes, emitidas por pessoas jurídicas diferentes, mas com a mesma finalidade. Certidão da CPFL. Não necessariamente uma certidão, assim, no site sai, não há nenhum débito, porque esse tipo de coisa depois fica com passado, com resquício, e aí começa a gerar um problema, porque o comprador vai querer cobrar do vendedor, e o vendedor fala assim, mas você comprou do jeito que estava, e aí vai depender do contrato que está prevendo também, então pede. É uma diligência, não acho... posso dispensar? Pode, mas... pede, porque é tão simples, sabe? É tão simples, não é difícil tirar essas certidões. Todas elas são online, é tudo muito, muito simples de tirar. É só você salva os links, sabe? Deixa nos favoritos lá e tira, é muito fácil mesmo. E sempre observar uma coisa muito importante. As certidões têm prazo de validade. Via de regra, o que os cartórios admitem é o seguinte, certidões de distribuição de ações, as estaduais, que são as cíveis de falência e criminais,
elas têm 180 dias de validade, porque elas não têm prazo previsto nelas expresso. Agora, a CND da Receita Federal, as estaduais de receitas, né, da Fazenda Estadual, a municipal, essas certidões têm prazo de validade. Então, observem sempre esse prazo de validade. Se estiver vencida, peça novamente. Cobre, peça para o vendedor, ou tire você, tire do corretor, do advogado, não sei. Mas exija as certidões dentro dos prazos de validade. E uma coisa importante, a maior certidão, vamos dizer assim, a mais importante é a certidão da matrícula também, né? A certidão da matrícula é a vida do imóvel, lá vai constar se tem uma penhora, se tem uma hipoteca, se tem uma anticrédito, se tem uma alienação fiduciária em garantia. Tem que ver se a matrícula está livre de ônus, então de dívidas, né, ônus, enfim, de qualquer ato de constrição. Então é sempre necessário que você analise a certidão da matrícula também. A Carla falou, sim, nós tiramos protestos. Isso mesmo, Carla. É importante. Não é caro, né? Não é caro para tirar. Tem a consulta pública também, que você não paga nada. Mas, o que vai acontecer? Tem cartório que não aceita. Então, o protesto, se a gente pensar, a certidão de protesto, ela é uma etapa anterior, né? Na verdade, uma etapa anterior de uma possível execução de título extrajudicial, porque o que você protesta? Cheque, nota promissória, duplicata, né? Que é o protesto, torna o título, não essa regra não é absoluta, tá? Mas em algumas situações torna o título executivo extrajudicial. Então, ali, se a gente pensar em analogia que eu estava falando da esfera da Fazenda Estadual, os débitos não inscritos, quem não paga o débito, ele fica lá um período não inscrito, que é o período do fato gerador, em um espaço ali, e esse período é um não inscrito. Ah, mas eu preciso pedir essa certidão? Peça, porque ela vai virar um débito inscrito e depois ela vai virar uma execução fiscal. Então, já arruma a vida da pessoa ali, desde o início mesmo, de não inscrito. Olha, você está com problema ali, dá uma olhada, orienta esse vendedor. É bom até para você, profissional, né? Profissional do direito, profissional corretor, imobiliária. Orienta o vendedor, não deixa a pessoa sem essa orientação, né? Isso gera uma confiança entre você e o vendedor, entre você e o comprador, tá? O comprador vai se sentir seguro em fazer a aquisição, ele vai voltar com você depois te procurar porque você fez um negócio bom para ele. Então, gente, é uma série de coisas que, olha, você vai evitar um monte de problema no futuro, um monte de problema, vai evitar ações contra a sua empresa, contra você, que você não fez seu serviço direito, tá? Vamos prestar atenção nisso porque é muito simples mesmo de tirar essas certidões. Mas eu repito, a análise aprofundada desses documentos, dessas certidões dos processos, peça para um advogado ali que você conhece, que seja experiente no assunto, para analisar processo por processo, tá? Não veja só, tem, pronto, acabou, não é nada, pronto, que analisar de forma ampla mesmo. Recentemente a gente fez uma defesa de um processo que o imóvel foi comprado até depois, muito tempo depois, assim, na verdade, o imóvel foi comprado antes da ação trabalhista, mas, mesmo assim, a pessoa recebeu uma intimação para se manifestar no processo, porque estava sendo penhorado o imóvel dela, e ela tinha comprado antes da ação trabalhista, que a gente sempre olha, né? Se você tem uma execução fiscal, por exemplo, uma execução de título extrajudicial, você, na data da compra ali na alienação, você vai olhar se a distribuição, né, obviamente foi antes, porque vai sair na certidão, né? E aí você vai ter que fazer essa análise, já teve penhora ou não teve, porque às vezes, vamos imaginar assim, ó, já acontece muito. É uma ação de conhecimento só, ainda vai ter, tá às vezes em fase inicial, pode ser até um valor alto, né? Sei lá, 500 mil reais. Você olha a ação, você fala, meu Deus, esse valor é muito alto, eu vou perder o imóvel, é certeza que eu vou perder o imóvel. Não é, por quê? Na ação de conhecimento, que a gente chama, né, juridicamente falando, ainda vai ter uma série de etapas no processo até que ele seja julgado.
Vai ter apresentação de prova, vai ter manifestação de um monte de gente, das partes, o juiz vai falar, às vezes o Ministério Público fala, dependendo do caso, enfim, um monte de processo. Aí lá no final vai ter a sentença. Se você comprar um imóvel nesse período de tempo entre a distribuição da ação e até antes da sentença, vamos dizer assim, do trânsito em julgado dela, que é quando não cabe mais nenhum tipo de recurso, você não tem grandes riscos, você tem que analisar o risco, se ele realmente não existe. O que é aquela ação? O que é? Você tem que fazer sempre essa análise aprofundada. Se tiver um cumprimento de sentença, o que é o cumprimento de sentença? Eu ganhei a ação, aí eu tenho que ir lá executar o réu, aí eu entro com cumprimento de sentença. Esse cumprimento de sentença, porque quando se dá a sentença é um título executivo judicial. Então, eu não falei que lá atrás pode gerar fraude de execução porque alguém entrou com uma execução de título extrajudicial. Neste caso, a sentença é um título judicial. Então, ela vai ser executada, que é no cumprimento de sentença. Se você comprar um imóvel que já tem um cumprimento de sentença em andamento, nesta fase processual, começam os atos de expropriação do imóvel, expropriação de bens. Então, se você tem um processo em andamento nesse período e você vender um imóvel, se você não fizer uma análise muito crítica mesmo da situação que está o processo, pode vir a ocorrer a penhora desse imóvel e dar uma fraude de execução, porque o cumprimento de sentença é uma execução do título judicial, tá? Então, isso também é importante observar. E aí é uma análise muito técnica, né, que daí provavelmente só um advogado vai conseguir fazer. Porque é extremamente jurídico, é processual, é técnico, né? Então é mais complicado. Aí você vai falar assim, mas tem 20 processos trabalhistas. Mas cada um custa, sei lá, R$1.000. Quanto que é a dívida? R$20.000. Eu tô vendendo um imóvel de R$500.000. Se você olhar e falar assim, qual que é a probabilidade desse imóvel ser penhorado e realmente quitar todas as dívidas e não dar um excesso de penhora? Pode acontecer. O imóvel é muito mais caro do que a dívida do devedor, do vendedor. Pode acontecer de não gerar nada. O comprador fala assim, não, olha isso, meu imóvel custa R$500.000, a dívida custa R$20.000, penhora um carro. Então tem que também esse tipo de análise a ser feita, mas também é muito processual e muito técnica, mas é importante que se faça sempre fazer essa análise crítica, tá bom?